Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, de deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente quinta-feira, que Deus abençoe nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, estamos classificados. O São Paulo está oficialmente nas oitavas de final da Copa Libertadores. Um passo muito importante, mas não é só de notícias boas que a gente vai viver hoje. Primeiramente, a gente vai ter que falar do desempenho. Eu sei que muita gente vai falar, Alemão, São Paulo estava com um jogador a menos desde os 15 minutos do primeiro tempo, né? E como é que você quer que apresente um bom desempenho? Galera, antes do jogo iniciar, a comissão técnica, todo mundo ali do Libertad estava falando, hoje um empate para nós é mais do que suficiente. Por quê? Se eles empatassem ontem, assim como empataram, empatassem o próximo jogo, jogando em casa, eles estariam classificados. Então, para eles, sabendo que o São Paulo é uma equipe superior, estava valendo. E aí, mesmo com um jogador a mais, os caras nem atacaram. Os caras estavam ali trocando bola, enrolando, fazendo cera com um jogador a mais, como eu venho falando para vocês, deixando bem claro. O jogo não estava tendo perigo algum para o São Paulo. Virou o intervalo, o Libertad mais uma vez falando, segurando o jogo, fazendo cera. Para eles o empate era suficiente, como eles mesmos, a comissão técnica disse antes de iniciar a partida. O empate para a gente hoje aqui é suficiente. Empatamos hoje com o São Paulo, empatamos o próximo jogo em casa, nós estamos classificados para as oitavas, que é o nosso objetivo. Então o Libertad estava tranquilo. Aí o Zubeldia vai e me faz uma alteração, tira o Oscar e coloca o Pablo Maia, tira um meia, coloca um volante, e aí ele tira o Ferreirinha e coloca o Ferrarese. Pelo amor de Deus, não deu 5 minutos, o Libertad foi pra cima e fez um gol. Eu sei que, mano, você pode falar, mas foi o Cédric que errou o lance absurdamente ali, beleza, mas as alterações colocaram o Libertad pra cima do São Paulo. É só você ver, 5 minutos depois, o Libertad não tava tendo perigo algum, o Libertad foi pra cima e conseguiu aí fazer o gol, porque os caras conhecem o jogador. Você tira um meia, coloca um volante, você tira um atacante, coloca um zagueiro, improvisar de lateral, e aí você improvisa o lateral de ponta, ou então de ala ali, pelo amor de Deus, é um time totalmente bagunçado. Você já tá com um jogador a menos, você ainda faz improviso, meu Deus do céu, né? Tanto que depois ele até corrigiu, tirou o Cédric e colocou o Luciano, porque é um treinador fraco. E eu sempre falo aqui pra vocês, nós estamos classificados, mas tem que mandar o Zubeldia embora. Ele foi salvo ontem por um garoto de 17 anos, que como o moleque fez o gol, tá com muita estrela inclusive, vai apagar um pouquinho da incompetência do Zubeldia. Mas eu venho falando aqui, ó, faz muito tempo, tem que mandar embora antes que seja tarde, porque aí se perde o próximo jogo pro Grêmio, se é eliminado numas oitavas, se é eliminado de surpresa aí numa Copa do Brasil, vocês vão falar, mano, o Alemão avisou, é um treinador fraco, é um treinador ruim, não sabe escalar, não sabe mexer, mexe errado, mexe na hora errada, é um treinador totalmente fraco, não é pro nível do São Paulo Futebol Clube. Como eu falei para vocês agora há pouco, essa incompetência dele foi, entre aspas, apagada pela classificação e pelo gol do garoto de 17 anos que salvou ali o Zubeldia, vamos falar o português claro, mas pelo amor de Deus, tem que ser demitido o quanto antes. Falando sobre o Luca, né, campeão ano passado de Copa do Brasil Sub-20, campeão da Copinha, né, esse ano com toda essa garotada, só para vocês terem uma noção, agora com o Luca, do meio para frente, todo mundo aí tá no profissional, né? O centroavante era o Rian Francisco, o armador era o Alves e os pontas eram Ferreira e o Luca, né? Que estreou ontem apenas aos 17 anos e fez seu primeiro gol como profissional. É o garoto mais jovem da história do São Paulo a marcar um gol pela Libertadores. O Luca completa 18 anos só em junho, né? Só mês que vem. Então, um garoto realmente com muito talento, muito futuro pela frente. Cara, realmente, né? De garoto, um cara que tem, assim, uma qualidade muito boa, é destro, mas joga ali sempre pela esquerda, cortando para dentro. Assim foi o gol dele. Tem um contrato considerado curto, né? Um contrato até o meio do ano que vem, né? Então um contrato com um pouco mais aí de um ano. São Paulo, obviamente, se o garoto continuar tendo destaque, vai renovar aí
no decorrer dessa temporada de 2025. O Luca, né, em outras duas oportunidades, quase estreou. Uma contra o Santos, ele chegou a ser chamado, recebeu instruções ali no gramado, mas aí o Zubeldia, por opção técnica, mudou de opinião e depois contra o Náutico na Copa do Brasil. Ele também foi chamado, tirou o colete, recebeu instruções, mas o Alan Franco naquela ocasião acabou se lesionando, teve que entrar o Sabino ali para a zaga e o Luca não entrou. Mas Deus, como sempre falo, estava preparando um momento especial para ele aí e ontem estreou como profissional, fez o gol que classificou o São Paulo para as oitavas de final, jogador mais jovem da história a fazer gol em uma Libertadores, realmente entrou para a história, não só dele, né, que é sempre muito especial você estrear pelo profissional, mas entrou para a história do São Paulo, né, jogador mais jovem, classificação, então realmente muito importante aí esse gol. Galera, eu quero falar uma situação rapidinha aqui com vocês, uma informação de última hora. O São Paulo procurou a Ferroviária para saber informações sobre um zagueiro que o São Paulo está interessado em contratar. Zagueiro de 23 anos de idade, Gustavo Medina, é titular na Série B com a Ferroviária, tem 23 jogos na temporada e está se destacando. O São Paulo consultou a Ferroviária para saber informações e a Ferroviária está aberta aí, né, a negociar o jogador de maneira definitiva. Por que que o São Paulo, agora eu quero saber de você, por que que o São Paulo está consultando um zagueiro no mercado? Nós temos hoje 6 opções. Dessas 6 opções, 2 estão com futuro indefinido. Será que alguns desses 2 jogadores vão sair? Vamos falar dele agora. Primeiramente o Juan, que foi titular ontem à noite, vem ganhando espaço, mas está emprestado somente até o final de junho. A equipe do Sassuolo está fazendo jogo duro por um novo empréstimo, então se o São Paulo quiser ficar com o Juan, vai ter que contratá-lo em definitivo. Como eu falei para vocês, somente contrata até o final de junho. E tem um outro zagueiro que a gente falou também nesta semana, principalmente no vídeo de ontem, o Alan Franco. Tem contrato só até dezembro desta temporada. Mês que vem já pode assinar um pré-contrato para chegar de graça para outra equipe e o Palmeiras está interessado em sua contratação. Então, um São Paulo que tem 6 zagueiros, está procurando mais um zagueiro no mercado, será que vai evidenciar ou será que é uma preparação aí para caso algum zagueiro realmente esteja de saída do clube? Além do Juan e do Alan Franco que nós falamos, tem ainda Ferrarese, Arboleda, Sabino e Igão, que é um garoto da base. Gustavo Medina não deixa de ser um grande zagueiro, como eu falei, 23 anos de idade, titular da Ferroviária, que joga hoje no Campeonato Brasileiro da Série B, vem fazendo uma campanha ali de meio de tabela, não tá certo que é só o início da temporada, né? Mas é uma campanha histórica já para a Ferroviária, se eu não me engano, né? Se eu não estiver enganado, é a primeira vez que eles disputam a Série B, ou então primeira vez depois de muito tempo, não lembro agora exatamente aqui a informação, mas é uma equipe aí que tá fazendo um campeonato equilibrado e o Medina é um pilar defensivo, né, galera? Então isso atraiu o interesse aí do São Paulo e quero saber de vocês se esse interesse do tricolor, que foi confirmado aí pelos maiores veículos, evidencia uma possível saída de um zagueiro, porque sinceramente eu acho que não faz tanto sentido assim você ter 7 zagueiros no elenco, agora ainda mais que o São Paulo não tá jogando com 3 zagueiros. Se tivesse com 3 zagueiros, daria até para entender ali, né? Mas neste momento não tá jogando com 3 zagueiros. Ontem entramos só com o Juan e também com o Alan Franco. O Arboleda entrou no decorrer da partida. O Ferrarese tá meio que jogando improvisado ali, às vezes na lateral direita, né? Tem o Sabino, tem o Igão que ainda tá esperando também a sua oportunidade e tem o Palmeiras, ó, de olho no Alan Franco, tem o Sassuolo que não quer liberar o Juan por mais uma vez emprestado, né? Então tem todas essas situações aí. Obviamente a gente sabe que cada dia é um dia num clube profissional, ainda mais num clube do tamanho do São Paulo, né não, galera? Então quero saber sua opinião aí sobre esse interesse do São Paulo no Gustavo Medina. Falando mais um pouquinho de Libertadores, estamos classificados. Obviamente agora a gente busca também a primeira colocação do grupo e quem sabe aí brigar por melhores campanhas gerais, né? A gente sabe que o Palmeiras já está com 12 pontos e um jogo a menos, né? Então o Palmeiras que está com um ponto a mais que a gente, se vencer hoje pode chegar a 4 pontos de diferença, restando uma rodada aí. Então obviamente a gente não alcançaria, né, o Palmeiras em uma classificação geral. Mas quanto mais pontos, né, é melhor para as outras fases. A gente decidindo em casa, o São Paulo se fortalece demais. Eu sei que ano passado a gente decidiu em casa e foi eliminado pelo Botafogo nas quartas de final, que depois viria a ser o campeão da competição. Mas a gente sabe que é uma fortaleza, a gente sabe que a noite de Libertadores no estádio do Morumbi é diferente, a gente sabe de tudo isso. Então isso, se o São Paulo, vamos supor, teria 20% de chance de classificar para a próxima fase, decidindo no estádio do Morumbi, eu acho que essa chance sobe, inclusive, para mais da metade, né? Não estou falando que o São Paulo é a equipe mais forte e tudo mais,
mas a camisa pesa, a gente sabe disso. O estádio intimida os nossos adversários. Mano, então é totalmente diferente aí e realmente importa muito, né? Se a gente tivesse vencido ontem, a gente já estaria classificado em primeiro, mas como não vencemos agora, temos que correr atrás aí em mais uma rodada. São Paulo enfrenta a equipe do Tajeres no estádio também, mais uma vez, do Morumbi. Só uma informação rapidinha, né, galera? Eu tô acompanhando também, né? Caiu um quadro ontem, né, na cabeça de 2 torcedores, pai e filho, pelo que eu acompanhei. São Paulo tá acompanhando aí as maiores informações. Realmente aí tiveram ferimentos na cabeça, os dois, né? Tanto pai, tanto filho. Então estamos aguardando aí maiores informações para trazer para vocês. Podemos esclarecer aí no próximo vídeo, mas desejamos uma pronta recuperação, que não seja nada de mais grave com esses torcedores que estavam ali apenas comemorando ali esse gol, né? Foi logo após o gol, né? O gol saiu no finalzinho do jogo, os torcedores estavam comemorando e aí do nada caiu uma placa na cabeça deles. Realmente uma cena aí triste, né? Uma cena lamentável, precisa, né, de todo acompanhamento ali no estádio, na estrutura do estádio, para que isso não volte, não era para acontecer, mas para que isso não volte a acontecer. Fechado? O vídeo está chegando ao final, não esquece de dar uma moral pra gente, curte o vídeo, segue nossa página e deixa os comentários sobre os assuntos que a gente falou. Fechado? Fique com Deus, um abraço, valeu!